Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre desenvolvimento, como garantir sucesso no texto argumentativo e como o aluno irá refletir o texto. É importante estar atento à escolha dos argumentos que sustentarão o ponto de vista. Além disso, o autor do texto deve refletir sobre como vai apresentar os argumentos, por meio de comparações, exemplos, fatos e entre outros. Suponha que você tenha sido orientado a produzir um texto dissertativo argumentativo, e o tema proposto é menor abandonado. Responda a essas perguntas e você estará definindo o tema de sua redação. Qual é a tese ou o ponto de vista que você quer defender? De que ângulo, de que perspectiva quer tratar o assunto? Dica número 1. Reunião e seleção das ideias. O tema proposto é aborto. Anote todas as ideias e palavras referentes ao tema: legalização do aborto, não legalização do aborto, estupro, comprometimento da vida da mãe, e entre outros. Dica número 2. Assumir um ponto de vista. Depois de delimitar o tema, o segundo passo é assumir uma opinião, um ponto de vista sobre este tema. Não importa qual seja, legalizar ou não legalizar o aborto. O importante é definir claramente um posicionamento sobre o assunto. Todos os pontos de vista têm o mesmo valor. Ninguém será avaliado pela posição que tomar, mas pela consistência de sua argumentação. 3 possibilidades de ponto de vista. Concordância, quando pensamos do mesmo modo que o autor do texto. Discordância, quando pensamos de modo diferente do exposto no texto. Concordância e ou discordância parcial. Concordamos em algum aspecto e discordamos em outro. Transformar a proposta em pergunta e, em seguida, procurar a resposta que revele com precisão o ponto de vista adotado. O aborto deve ser legalizado? Por quê? O aborto deve ser legalizado para evitar que muitas mulheres tenham infecções generalizadas, chegando inclusive à morte por buscarem clínicas de fundo de quintal, sem qualquer tipo de higiene e cuidados para a prática do aborto. Dica número 3. Desenvolvimento do texto argumentativo. Para argumentar, é necessário fundamentar, provar, justificar, explicar, demonstrar, convencer, persuadir. Qual é a principal técnica de argumentação? É aquela que investiga as causas e consequências daquilo que se afirma. São os porquês, as razões, os motivos que fundamentam os posicionamentos. Fundamentar o posicionamento, isto é, argumentar, provar, explicar, convencer. Faça essas perguntas: qual é o tema? Qual é a minha opinião? A resposta será o eixo principal da argumentação. Observe essas palavras que ajudam a apresentar os argumentos. Ponto de vista: o aborto deve ser legalizado. Por quê? Pois, uma vez que, já que, à medida que, tendo em vista que, por causa de, visto que. Dicas para o parágrafo de argumentação. Esteja atento para a coerência, não mude a ideia inicial. Procure utilizar um vocabulário diversificado. Cada argumento deve ser discutido em apenas um parágrafo. Tenha em mente que o examinador de sua dissertação é uma pessoa culta, que lê bons jornais e revistas e tem amplo conhecimento geral. Não generalize, isso é uma falha de argumentação, colocar todo político é ladrão. Não faça isso. Utilize aproximadamente de 2 parágrafos, ou seja, um para o seu desenvolvimento, número 1, e o outro, desenvolvimento 2. Elenque apenas 2 ou 3 argumentos para serem discutidos.
Aborde todos os itens propostos na introdução. Tipos de argumentos. Exemplos de recursos para justificar, comprovar a opinião formulada, ou seja, na tese. Saber partilhado, ou seja, o valor universal. Fatos, dados da realidade, citação de autoridade, exemplos, ilustrações. Problematização, será colocado efeitos negativos da problemática. Comparação, semelhança ou diferença. Ordenação, cronológica ou espacial. Causa, consequência, contraste, os que são mais utilizados. Exemplificação, busca justificar o ponto de vista defendido por meio de exemplos. Permite hierarquizar informações e dados estatísticos. Seus marcadores sintáticos são mais importante que, superior a, de maior relevância que, considerando os dados, conforme informações recentes. Tipo, apresentação de causas e consequências. Permite a explicação e/ou a justificativa de um fenômeno qualquer, ao evidenciar as relações estabelecidas, porque, visto que, por causa de, em virtude de, em vista de tal modo que. Explicação tem como finalidade o esclarecimento do ponto de vista apresentado, isto é, haja vista, na verdade, considera-se, denomina-se, segundo, do ponto de vista. Enumeração consiste na apresentação de uma sequência de elementos, primeiro, segundo, antes de, depois de, em seguida. Comparação consiste na aproximação dos fenômenos, buscando estabelecer entre eles uma relação de identidade ou distinção. E as palavras que podem ser utilizadas são da mesma forma, tal como, assim como, ao contrário, por um lado, por outro lado, mais que, menos que, em contraste. Seu desenvolvimento precisa de uma afirmação, opinião, que no caso não é algo pessoal, mas sim a tese, a ideia central. Logo, apresenta o argumento, fundamenta o argumento com repertório sociocultural. Lembre-se de que tudo que você apresentar, de que tudo que você afirmar, você tem que explicar. E não são com as tuas palavras, com o teu achismo. Não é algo pessoal, escrito na primeira pessoa, mas sim um fundamento que seja comprovado, onde, se caso surgir uma dúvida do seu corretor naquilo que você colocou, ele vai pesquisar e vai ver que aquilo que você falou é verdade. Seja os dados, seja os fatos, a alusão histórica, aquilo que você colocar tem que ser verdade. Exemplo da estrutura do desenvolvimento. Tema: os desafios para a superação da violência nos estádios brasileiros. Desenvolvimento 1. Há desafios para acabar com a violência nos estádios. Lembre-se de que tudo que você colocar, o seu corretor vai fazer uma pergunta. Há desafios? Quais são os desafios? Ou por que existem esses desafios? Desenvolvimento 2. Tem que superar a violência nos estádios brasileiros. Por que tem que superar? Ou a realidade brasileira é de violência nos estádios e superar tal conflito é desafiador. Por quê? Quais são os desafios? Outro exemplo: limites entre estética e saúde. Desenvolvimento 1. A causa: valor imposto pela sociedade capitalista. Qual? Como? Por que o valor é imposto? Desenvolvimento 2. Consequência: sociedade escravizada e submetida
A padronização estética. Qual é a consequência de uma sociedade escravizada submetida ao padrão da estética? Não valoriza o diferente, o natural? É preconceito? Exclusão? Perda da individualidade? Tema: obesidade infantil. Desenvolvimento 1, a causa: má alimentação. E o que você tem que fazer agora? Explicar aquilo que você apresentou. Por que a criança é a vítima? Não pode ser o adulto também? Ela é vítima do estilo contemporâneo? Ela é vítima da rotina apressada dos pais? Seus pais não têm tempo de preparar uma alimentação saudável? Desenvolvimento 2. Apresenta sedentarismo. Então explica como o sedentarismo colabora com a obesidade infantil. Outro exemplo: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Desenvolvimento 1. Centralização das salas exibidoras. Desenvolvimento 2. Do alto custo das sessões para as classes de menor renda. Não esqueça disso. Tudo que você apresenta, explica. Ok? Lembrando que essa redação ela é um desenvolvimento de causa a causa, tanto no desenvolvimento 1 como no desenvolvimento 2. Tópico frasal. O que é tópico frasal? É uma estrutura textual utilizada para iniciar uma argumentação, ou seja, ideia central de um parágrafo de desenvolvimento. Tudo que você afirmar no parágrafo gira em torno da fundamentação do tópico frasal. Logo, inicia o parágrafo e na sequência vem a fundamentação. Tipos de tópico frasal. Declaração inicial. Traz uma ideia forte, que o corretor tem até mesmo dúvida se ele pode questionar aquele ponto de vista ou não. Exemplo: não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. A parte em azul corresponde à declaração inicial. Percebe o quanto essa ideia não deixa nenhuma dúvida a respeito do ponto de vista de quem redigiu essa redação. É um grave erro legalizar o uso da maconha no Brasil. Exemplo de uma declaração que gera dúvida. O tema é depressão no meio acadêmico. É grande a quantidade de estudantes da área da saúde com depressão. Seu corretor vai perguntar o quê? Por que é grande a quantidade? E também explicar qual é a causa que leva os estudantes a terem depressão. Como ficaria melhor? É grande a quantidade de estudantes da área da saúde com depressão, pois eles estão submetidos a diferentes pressões. Outro exemplo: é importante dar um destino correto ao lixo. Qual é a pergunta que o seu corretor vai fazer quando lê? Por que é importante? E qual é o destino correto ao lixo? E como ficaria melhor, por mais que não seria recomendável um tópico frasal tão grande como a gente vai ler aqui agora. Mas, de qualquer forma, não irá deixar nenhuma dúvida na cabeça do seu corretor. Então, é importante dar um destino correto ao lixo, pois o aterro sanitário é o local adequado onde deve ser depositado e descartado. Assim, protege o homem e preserva a natureza. Outro tipo de tópico frasal é por definição. O tópico frasal, por definição, é aquele que apresenta o sentido de uma palavra que seja extremamente relevante para o tema. Exemplo: a chamada fake news, isto é, notícias falsas divulgadas principalmente em redes sociais, encontram terreno fértil na internet. Lembre-se de que o corretor sabe o significado das palavras, por isso a relevância é tão essencial. Então, tem uma boa razão para escolher essa técnica. Contraste.
Precisa colocar dois ou mais assuntos lado a lado para diferenciá-los. A educação pública brasileira enfrenta um paradoxo. De um lado, professores desmotivados, de outro lado, gastos excessivos com tecnologia por causa da pandemia. Outro exemplo. Num oposto, alunos desinteressados e desmotivados. No outro oposto, professores cansados, esgotados, sem força. Esse é o retrato de grande parte das relações educacionais atuais. Alusão histórica ou repertório sociocultural. Inicia um parágrafo utilizando uma alusão histórica. Faz com que o corretor se situe no tempo e no espaço. Não escolha a alusão histórica só para citar um fato histórico. Ele precisa ser usado como explicação ou sustentação de um ponto de vista. Em primeiro lugar, é preciso entender a crise de 1929, como o período de grande instabilidade econômica afeta o indivíduo. Entretanto, nessa temática é o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que explica a queda das atitudes pela fluidez dos valores. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser certo? Como construir um parágrafo argumentativo? Vamos ler esse desenvolvimento. Tema: a influência da internet na vida dos seres humanos. Deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constantes em prol de uma isenção tecnológica. Agora, observe o texto. No primeiro período que lemos, e o tópico frasal, você puxa o tema e apresenta a ideia, ou seja, um resumo do parágrafo. Esse tópico frasal irá contextualizar o corretor sobre o assunto que será tratado. Vamos ler novamente o primeiro período e faça perguntas como se fosse o corretor que estivesse lendo a sua redação. Deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Observe onde dá o início do tópico frasal e onde finaliza. Deve-se finaliza em sintam inseguros. O que você consegue ver nesse tópico frasal? Que ele tem o tema mais a tese, a ideia central. O tema está em inovações tecnológicas e a ideia central é em determinados cidadãos e sintam inseguros. No caso, ele apresenta a afirmativa e o corretor vai perguntar quem são esses determinados cidadãos e ele espera que você explique no segundo período. E a outra pergunta é: sintam inseguros, por quê? No segundo período, pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Agora, ele explica quem são aqueles determinados cidadãos que tinham dificuldade, que se sentiam inseguros. São as pessoas mais velhas. E também explica o porquê que eles estavam inseguros, porque eles tinham dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Qual a técnica que foi utilizada nesse desenvolvimento? Foi uma técnica de exemplificação, onde você lê no segundo período, por exemplo, ok? O terceiro e último período, para fechar o parágrafo, dá início com a ligação de um conectivo, dessa forma, ou seja, conclusão da ideia. Então, fecha o argumento mostrando o que deve ser feito para que essa realidade seja modificada.
Como? Com atualização e busca constante em prol de uma inserção tecnológica. Outro exemplo de desenvolvimento. Nesse sentido, vale destacar a negligência estatal. De acordo com Thomas Hobbes, os cidadãos estão dispostos a viver em melhores condições, assinando o contrato social. No entanto, tal acordo é violado quando o meio regulador tem o contato com a população mais carente apenas de forma repressiva, por exemplo, de maneira violenta. Isso explica a atitude do policiamento brasileiro, quando são jovens brancos de classe média é visto como usuários, enquanto o negro da periferia é traficante, ou seja, pesos iguais e medidas diferentes. Ademais, é notório a ausência do Estado quando a organização criminosa ocupa seu espaço. Por exemplo, Primeiro Comando da Capital, PCC, que desenvolve trabalho assistencial para ajudar as pessoas da comunidade com recursos financeiros relacionados ao tráfico de drogas. Vamos encontrar aonde está o tópico frasal? Nesse sentido, vale destacar a negligência estatal. Observe que há um repertório sociocultural, Thomas Hobbes, que está ligado à tese de contradição com a negligência estatal, porque se foi assinado um contrato social, por que não está sendo realizado? Um contrato social que garante boas condições para os indivíduos, por que não está sendo realizado? Por que há essa negligência estatal? No entanto, tal acordo é violado quando o meio regulador tem o contato com a população mais carente apenas de forma repressiva. Então, se você apresenta, o que você tem que explicar? Qual é a forma repressiva? Como acontece essa negligência estatal? Então, percebe-se que ele vai utilizar a técnica de exemplificação, por exemplo, de maneira violenta. Isso explica a atitude do policiamento brasileiro, quando são jovens brasileiros de classe média é visto como usuários, enquanto o negro da periferia é traficante, ou seja, pesos iguais e medidas diferentes. Ademais, conectivo de adição. É notório a ausência do Estado quando organização criminosa ocupa esse espaço. Observa que nesse outro período, esse acréscimo, essa adição que o aluno fez, está ligado com a tese. Nesse período, ele também explica. Primeiro, ele não está cumprindo o contrato social, aquilo que foi assinado para que os indivíduos tenham melhores condições. Ele explica onde está a ausência do Estado. Se há uma ausência do Estado, quem ocupa esse espaço? Há uma organização criminosa que ocupa essa ausência do Estado, que é o PCC. Então, eles desenvolvem um trabalho assistencial para quê? Para ajudar as pessoas da comunidade com recursos financeiros relacionado ao tráfico de drogas. Segundo o desenvolvimento, outro sim, vale ressaltar que sobrecarregar os presídios fortalece as organizações criminosas e não reduz ao uso de substâncias ilícitas. Segundo o Ministério da Justiça, delito de entorpecentes supera crimes como roubo. Nesse contexto, nota-se que o encarceramento em massa reforça a transferência dos detentos para cadeias em outros estados, consequentemente, maior globalização e integração de comércio. Nessa perspectiva, observa-se que os presidiários controlam organizações, tanto preso quanto livre, baseadas na lealdade de seus integrantes e assassinato de seus inimigos. Ok? Vamos observar então o primeiro período. O que vai ter no primeiro período? Tópico frasal, tema mais tese. Onde dá início ao tópico frasal? Outro sim, vale ressaltar que sobrecarregar os presídios fortalece as organizações criminosas
e não reduz o uso de substâncias ilícitas. Ótimo, entendemos. Agora, por que fortalece quando os presídios estão lotados? E por que não reduz o uso de substâncias ilícitas? Se o aluno apresentou isso na tese, nós esperamos que tenha uma fundamentação no decorrer do texto, que já que ele apresentou, então que ele explique. No segundo período, ele apresenta um repertório, Ministério da Justiça, ele explica que tem mais pessoas que estão sendo presas por causa de entorpecentes, por causa de drogas, por causa de tráficos e supera o crime com roubo. Então, nesse parágrafo, ele vai ter que explicar por que mesmo as pessoas estando presas, elas ainda conseguem ter um grande número que fortalece as organizações criminosas e que não consegue reduzir o uso de substâncias ilícitas. Vamos ver no terceiro período. Nesse contexto, nota-se que o encarceramento em massa reforça a transferência dos detentos para cadeias em outros estados. Consequentemente, maior globalização e integração de comércio. Certo? Ótimo! Ele explicou aquilo que ele apresentou. Próximo parágrafo. Nessa perspectiva, observe-se que os presidiários controlam organizações, tanto preso quanto livre, baseadas na lealdade de seus integrantes e assassinato de seus inimigos. Conseguiu entender aquilo que ele estava explicando nesse desenvolvimento? Por que os presídios fortalecem as organizações criminosas? E por que não reduz o uso de substâncias ilícitas? Porque mesmo eles encarcerados, eles dominam tanto preso quanto livres. Observa essa estrutura. Primeiro período, apresenta tópico frasal. Segundo período, apresentou um repertório. No terceiro período, ele apresentou a técnica de exemplificação. Lembre-se, sempre que apresentar algo, explique. E para finalizar esse vídeo de desenvolvimento, preste bem atenção na falha da argumentação, para que você não cometa os mesmos erros quando você for redigir a sua redação. Vamos lá. Nesse contexto, é válido mencionar que a violência contra as crianças ocorre de diferentes formas. Uma delas é o fato de muitos pais atribuírem a esses indivíduos responsabilidade de forma inapropriada para a idade. Essa situação é preocupante, pois apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente existir para garantir os direitos desse grupo, eles são negligenciados e essa triste realidade não é modificada. Atrelado a isso, a violência sexual, muitas vezes praticada pelos próprios pais ou por pessoas próximas às crianças. Esse fato é lamentável, visto que, além do abuso, elas podem ser espancadas ou até mortas, e ainda assim a maioria dos agressores não são punidos. Então o tema é violência infantil, e agora observe a falha na argumentação. Nesse contexto, é válido mencionar que a violência contra as crianças, ótimo, mencionou o tema, ocorre de diferentes formas. Quais formas? Uma delas é o fato de muitos pais atribuírem a esses indivíduos responsabilidades de forma inapropriada. O que se espera depois dessa afirmação? Que ele explique. Então, espera-se que no próximo período ele dê exemplo dessa responsabilidade. E por que é prejudicial? Essa situação é preocupante, pois, apesar de o Estatuto da Criança existir para garantir os direitos, o que se espera no próximo período? Quais são os direitos? Que ele coloque quais são esses direitos. Eles são negligenciados e essa triste realidade não é modificada. Eles quem? E o que não é modificado? Você consegue observar que nesse parágrafo
ele apresenta, mas não explica. No segundo parágrafo, atrelado a isso, a violência sexual, muitas vezes praticada pelos próprios pais ou por pessoas próximas às crianças. Esse fato é lamentável, visto que, além do abuso, elas podem ser espancadas. Por que elas podem ser espancadas? Ou até mortas. E ainda assim, a maioria dos agressores não são punidos. Olhe onde está sublinhado de azul. Até mortas. Por que a vítima não denuncia? A maioria. Por que não são punidos? De onde vem essa informação que é a maioria? Elas podem ser espancadas? Elas podem até ser mortas? Percebe que não faz sentido algum? Só apresenta e não explica nada o que você está falando. É aquele ditado, enchendo linguiça. Você só encheu um parágrafo de desenvolvimento, você não explicou quais são as formas, não explicou quais são as responsabilidades, não falou quais são os direitos que são garantidos, quem são, por que não é modificado. Logo em seguida foi para o segundo desenvolvimento e não explicou por que elas podem ser espancadas ou até mortas. Você não explica de onde vem essa informação que a maioria não são punidos, por que não são punidos, por que a vítima não denuncia ou outros vizinhos não denunciam, entendeu? Então esse é um exemplo da falha de argumentação e um vídeo que fala sobre o desenvolvimento. Espero que acrescente nos teus estudos e que você não cometa os mesmos erros e tenha sucesso na sua redação.